Olá, tudo bem? Eu sou Pri Santos, mentora de mulheres, e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre maturidade espiritual. Acredite ou não, a maturidade espiritual não tem nada a ver com o tempo que você está dentro de uma igreja, mas sim ela tem a ver com o que você faz com aquilo que você aprende quando você está frequentando essa igreja. E aqui nesse vídeo eu vou ensinar para você, mulher, que toda mulher que se diz cristã, ela deveria saber, ou melhor ainda, ela já sabe, mas por falta de maturidade, rebeldia, descontrole emocional, ela não aplica aquilo que ela aprende dentro da igreja. Consequentemente, essas mulheres vivem tristes, frustradas e sem motivação. Pois então, eu resolvi trazer esse vídeo, trazer esse tema para vocês entenderem que alcançar a maturidade espiritual, ela pode ser um desafio na nossa vida cristã. Amadurecer espiritualmente é realmente passar da forma imatura de pensar e agir para a forma madura. Em outras palavras, é você, mulher, trocar a sua mentalidade carnal pela mentalidade de Deus. Aonde? Na sua palavra. Então, quanto mais uma mulher se torna madura espiritualmente, mais ela depende de Deus e menos ela depende dos homens. A maturidade, ela está intimamente ligada ao nível de relacionamento que essa mulher tem com Deus. É claro, durante a nossa jornada cristã, sempre há espaço para nós estarmos aprendendo, crescendo. Por isso que é importante nós termos o quê? Um coração humilde e ensinável para, consequentemente, atingirmos a evolução. Então, o que é maturidade emocional propriamente dita? Deus, ele nos chamou para nós termos uma vida de constante evolução. E como eu sempre digo, né? Ele nos chamou para que nós mulheres crescêssemos, progredíssemos, prosperássemos, né? Porém, assim como tudo, né, que acontece aí na nossa vida secular, nós podemos ter vários níveis na nossa vida espiritual. E mudar de nível não é algo automático, né? E sim uma escolha extremamente individual e importante e muito pessoal. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3:1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como carnais. Como a criança em Cristo, dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Uau! De fato, vocês ainda não estão em condições, porque são carnais. Entenda, porém, que a maturidade espiritual não é algo que se alcança pelo conhecimento teórico. Vira essa chave, mulher. Ela é fruto do quê? De um coração cheio de sede e fome de Deus. Então, viver dessa forma é o desejo que Deus tem para mim e para sua vida. Então, esse é o estágio que toda mulher cristã ela deveria alcançar, né? Entretanto, como eu disse, ainda muitas não conseguem chegar até ele. Por quê, Pri? Devido ao orgulho, falta de interesse, a falta de compromisso, né? São esses alguns dos fatores que nos impede de estar alcançando essa maturidade espiritual. Então, de que forma que essa maturidade ela pode ser alcançada? Para alcançar a maturidade espiritual, algo essencial precisa acontecer. O que? Uma mudança, de mentalidade. Uma mudança de mentalidade pautada em quê? As coisas de Deus, certo? Então, nós temos lá em Romanos 12:2, está escrito, atenção, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, a mudança de mentalidade, consequentemente, todo esse amadurecimento que nós buscamos, não é um processo espontâneo, né? Então, como nós vimos, existe realmente um passo a passo, existe uma dedicação para tudo isso, existe o quê? Um investimento espiritual a ser feito por essa postura, né, que deve ser tomada. Então, sendo assim, por meio do óbvio, mas se alguém quer resultados diferentes, é o que eu sempre falo, tenha atitudes diferentes, não tem como você continuar querendo resultados diferentes, fazendo a mesma coisa que você está fazendo, né? E se esse for aí, né, seu estilo de vida, o seu lifestyle, isso vai ser uma forma natural de você atingir a sua maturidade espiritual. Então, crescendo em entendimento, em relacionamento, em devoção, em ter realmente todo esse tempo de qualidade, né, nós iremos o quê? Frutificar. E esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Então, agora aqui, rapidinho, eu vou deixar um passo a passo de como você, mulher, se tornar cada vez melhor e mais madura espiritualmente, tá? Passo número 1, mulher, leia a Bíblia regularmente. A Bíblia, ela nos traz os conselhos, as respostas, é uma forma de nos comunicar com o Pai. Eu sempre costumo dizer que ela é ali algo que traz direção, rota, né? É o manual do fabricante. Então, ali, através da leitura da palavra, você vai desenvolver e amadurecer mais espiritualmente. Número 2, ore constantemente. A oração nada mais é do que uma conversa sincera com o Pai. Essa conversa, ela vai nos trazer relacionamento, intimidade, tempo de qualidade. Então, de 5 a 10 minutinhos, separe ali, de preferencialmente no período da manhã, para ter esse tempo de qualidade com o Pai. E o terceiro, edifique-se a si mesmo, como nós edificarmos ao nosso próximo. Então, esse edificar é o que? Você ser semelhante a Cristo, né? A Bíblia, ela nos ensina a sermos imitadores de Cristo. Porém, cada vez que nós tornamos mulheres semelhantes a Cristo, nós devemos servir as pessoas com isso, né? Passando esse ensinamento, esse transbordo adiante, assim como Jesus fazia, né? E o quarto passo aqui é viva de acordo com o que você diz acreditar. Amém? Então, a coerência naquilo que você acredita, ela tem que acontecer, né? Você tem que aplicar aquilo que você acredita. Você precisa realmente obedecer aquilo que você decidiu seguir. Amém? Então, seja coerente com as suas atitudes. Porque como que o nosso relacionamento com Deus, ele é influenciado pela maturidade espiritual, né? E aqui, já encaminhando para o final, mulheres imaturas, elas não conseguem se relacionar de maneira saudável com o próximo. Exato, porque ela tem um comportamento infantil, ela fica atrapalhando a convivência, ela não entende ali ainda, né, o papel dela, né, como uma mulher cristã madura. E isso também, né, Paulo citou lá em 1 Coríntios 3, né, muitas brigas, invejas, né, por atitudes carnais. Essa mulher, ela vive mais na carne, mais na ira, né, mais nas coisas do mundo, né, e deixando de viver as coisas do Espírito. Por isso que, quando nós nos tornamos, quando você decide realmente se tornar uma mulher cristã madura, você é capaz de deixar toda essa vaidade, esses ciúmes, mentira, egoísmo, fofoca, essas criancices de lado, e você dá um passo que para começar a ter as características do Senhor. Amém? E essas características, elas vão ser expressas através da nossa vida. Então, você começa o quê? E subindo nesse processo de maturidade espiritual. O resultado disso é o quê? Um relacionamento íntimo com o Senhor, e você vai se tornar uma mulher mais leve, mais confiante, né? E além de ter o seu próprio benefício, você vai começar a beneficiar as pessoas que estão ao seu redor, porque isso afeta positivamente a todos que convivem com você, seus familiares, amigos de trabalho, em todos os ambientes. Então,
realmente, com a ajuda de Deus e a nossa parte, nós podemos sempre nos tornar mulheres melhores, né? Para executar todo o nosso todo o nosso propósito, a nossa missão de vida nessa terra. E é através de todo esse amadurecimento, né, nós nos tornaremos mulheres mais seguras, bem resolvidas espiritualmente também. Amém? Então é esse o recado que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Explanei um pouquinho aí, né, sobre maturidade espiritual. Então pensa, reflete sobre tudo que eu falei. E você, hoje, se considera, né, uma mulher com maturidade espiritual? Quais são as atitudes e quais são os passos que você precisa dar para se tornar essa mulher, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!